Olá pessoas, eu sou o Gabriel e neste vídeo eu e minhas colegas Leiliane, Jéssica, Cleidiane e Tuane vamos falar sobre as briófitas, com ênfase nas características, exemplos, classificação e reprodução das mesmas. Espero que gostem. Oi gente, aqui é a Leiliane e iremos falar sobre as briófitas. As briófitas são plantas que apresentam como uma de suas principais características a ausência de vasos condutores de seiva, ou seja, são plantas chamadas de avasculares. As briófitas são geralmente pequenas e encontradas com mais frequência em locais úmidos, apesar de ocorrerem também em outras regiões. Característica das biofitas. As biofitas são plantas que não apresentam vasos condutores de seiva, ou seja, não possuem xilema e floema. Sua fase dominante no ciclo da vida é a fase do gametofita, ou seja, a fase do ciclo da vida é responsável pela produção de gametas. As biofitas são plantas de pequeno porte, sendo um dos fatores que prejudica seu crescimento a falta de vasos condutores que impossibilita o transporte de água e nutrientes para distâncias muito longas. Além disso, seu corpo é muito delgado, o que também dificulta a sustentação de plantas altas. Algumas biofitas são chamadas de talosas e outras de folhosas. Aquelas dominadas de talosas não apresentam o gametofito diferente em raiz, caule e folha. Já as folhosas apresentam um corpo diferenciado, entretanto não serão consideradas folhas e caules verdadeiros, uma vez que ocorre a fase de gametofito, não possuem vasos condutores. Dominamos as estruturas semelhantes a folhas de pilídeos e a estrutura semelhante ao caule de caulídeos. Os esporófitos das briófitas surgem após a fecundação e são a fase produtora de esporos. Os esporófitos permanecem fixados ao gametófito após seu surgimento e são dependentes deles para a sua nutrição. Geralmente, o esporófito é diferenciado em pé, que permanece no arqueogono do gametófito, seta e cápsula, sendo a cápsula o local onde serão produzidos os esporos. Geralmente, os esporófitos de musgos e antocéros são maiores e mais complexos do que aqueles presentes em hepáticas. Vale destacar que os gametófitos são nutricionalmente independentes dos esporófitos, e é na cápsula que ocorre a formação dos esporos. Essas plantas não possuem semente, flores ou frutos. As sementes surgem apenas nas gimnospermas, enquanto flores e frutos surgem apenas no grupo de plantas chamada de angiospermas. Elas podem ser classificadas em 3 grupos, representados pelos filos musgos, hepáticas e antocéros. Musgos. Esse grupo é representado pelos indivíduos do filo Brandae, como a mais debutante com cerca de 10.000 espécies. São as briófitas mais conhecidas por serem facilmente encontradas formando uma espécie de tapete sobre muros e paredes. Hepáticas. Esse grupo é representado pelos indivíduos e possui cerca de 5.200 espécies. As hepáticas podem ser classificadas em talosas ou folhosas. Antocéros. Esse grupo é representado por dividir 2 do filo e possui mais de 300 espécies. Reprodução das briófitas. As briófitas reproduzem-se tanto sexuadamente quanto assexuadamente. Podemos observar a reprodução assexuada, por exemplo, em algumas espécies de musgos. Neste grupo, verifica-se a formação de pequenas plândulas que se destacam da planta-mãe e formam novos indivíduos idênticos àquele a qual originou. As briófitas podem ainda se reproduzir de maneira sexuada, envolvendo neste caso os gametas anterozoides e oosfera. As briófitas, como todos os grupos de planta, apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações, ou seja, observa-se uma fase de vida gametófita, haploide, e uma fase esporófita, diploide. Na fase de gametófito, observa-se a formação de gametas, enquanto na fase de esporófito vemos a produção de esporos. Nos musgos, observa-se a presença de gametófitos femininos e gametófitos masculinos. No gametófito masculino será produzido, nos anterídeos, o gameta masculino, o anterozoide,
Já no gameta feminino será produzido os arquigônidos, o gameta feminino, a oosfera. Normalmente o arquigônio contém uma única oosfera, enquanto o anterídeo é responsável por produzir vários anterozoides. Para garantir a oosfera, os anterozoides precisam nadar até ela, sendo necessária, portanto, a presença de uma película de água. Em virtude dessa necessidade, as briófitas geralmente são encontradas em ambientes úmidos. As oosferas não são móveis e permanecem dentro do arquigônio. Quando o anterozoide chega na região, ele fecunda a oosfera. Após a fecundação, forma-se o zigoto, que se divide e forma o esporófito diploide, o qual é diferenciado em pé, seta e cápsula. Dentro da cápsula ocorre a meiose e os esporos haploides são formados. Um fato interessante é que dentro da cápsula de um musgo podem ser formados até 50 milhões de esporos. Após formados, os esporos são liberados no meio. Os esporos então caem no ambiente e germinam quando as condições são adequadas, formando uma estrutura chamada de protonema. O protonema desenvolve-se e forma o gametófito haploide, que produz gametas e dá o início novamente ao ciclo. Olá, meu nome é Cleidiane e vou apresentar um breve resumo do que foi apresentado nesse vídeo. Primeiro, as briófitas são plantas avasculares. 2. As briófitas apresentam como fase dominante do ciclo de vida os gametofítos. 3. Os esporofítos das briófitas permanecem ligados ao gametofito e são nutricionalmente dependentes deles. 4. As briófitas não possuem folhas e caules verdadeiros. 5. As briófitas não possuem flores, sementes nem frutos. 6. As briófitas possuem um ciclo com alternância de gerações, apresentando uma fase gametofítica e uma fase esporofítica. 7. As briófitas necessitam da água para sua reprodução. 8. São representantes da briófitas os musgo, hepáticas e antóceros.